A faxineira Gabi Alves achava que conhecia bem a mansão dos Vasconcelos. Trabalhava ali havia semanas, mas naquela manhã algo aconteceu que nunca tinha acontecido antes. Um pequeno detalhe, um daqueles detalhes que quase ninguém percebe. E foi justamente esse detalhe que fez Gabi descobrir que dentro daquela casa silenciosa existia um segredo escondido havia mais de 30 anos. Um segredo capaz de mudar o destino de toda a família. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O testamento estava rasgado em 7 pedaços dentro do lixo. Gabi juntou cada um deles com a mão trêmula, sem entender ainda o que segurava. Aquele papel ia mudar a vida de todo mundo, mas isso ela só descobriria depois. E para entender como aquele papel foi parar no lixo, precisamos voltar alguns dias. No Capão Redondo, zona sul de São Paulo, a manhã sempre chegava com cheiro de café coado e barulho de ônibus freando na esquina. A casa da dona Isabel e do seu Manoel era simples, com aquele portão de ferro que todo mundo no bairro conhecia pelo barulho do trinco. Gabi pulou da cama às 5 e pouco. Olhou para o lado e viu a cama do irmão arrumadinha. O Roberto nunca foi de dormir até tarde. Beto, já tá de pé? Ela chamou, ainda meio sonolenta. Tô aqui na cozinha, a mãe deixou o café pronto. Gabi entrou na cozinha e encontrou Roberto sentado à mesa, segurando a caneca com as mãos sujas de terra. Você nem lavou a mão, Beto. Gabi riu, puxando a cadeira. Lavei sim, Gabi. É que essa terra aqui já faz parte de mim, não sai mais. Ela riu baixinho e serviu café na caneca de florzinha azul com a asa colada. Roberto tinha 30 anos. Gabi, 28. Os dois cresceram ali, grudados. Gabi era a filha de sangue e o Roberto tinha chegado ainda bebê, mas para Dona Isabel não tinha essa de diferença. Era tudo filho. A Dona Marta ligou. Gabi disse, soprando o café. Tem vaga de faxineira lá na mansão, 3 vezes por semana. Você vai encarar? O Roberto perguntou. Paga bem. E é onde você trabalha, né? Na casa dos Vasconcelos. Ele deu de ombros, mas dava para ver que gostou. O jardim de lá é bonito. A casa é um palácio, mas o patrão quase não dá as caras. Acho que vai ser bom para você. Dona Isabel apareceu na porta, ajeitando o grampo no cabelo. 50 e poucos anos, mas com o rosto cansado de quem passou a vida na máquina de costura. Vocês dois vão trabalhar no mesmo lugar agora? Parece que sim, mãe, disse Gabi. Então, se cuidem. Casa de gente rica tem mais armadilha do que parece. Roberto estranhou o jeito da mãe, mas não disse nada. Na segunda-feira seguinte, os dois pegaram o mesmo ônibus até o Alto de Pinheiros. Foram em pé a maior parte do caminho, segurando na barra de metal, balançando junto com as freadas. A diferença entre os dois bairros era de 40 minutos de viagem, mas parecia outro país. Ruas largas, silenciosas, com árvores enormes e muros altos. O portão da casa dos Vasconcelos era de ferro preto com câmeras em cima. Roberto tocou o interfone. Gabi ficou do lado, segurando a bolsa com as 2 mãos. Pode entrar, disse a voz no interfone. O jardim era tão grande que dava para se perder. Gabi olhou em volta com os olhos arregalados. Tinha 3 fontes, canteiros de rosas de cores que ela nem sabia que existiam. Você cuida disso tudo sozinho? Ela perguntou baixinho. Tenho ajuda 2 vezes por semana, mas a maior parte sou eu. Dentro da casa, a governanta apresentou os cômodos. Sala de jantar com mesa para 12, biblioteca com livros até o teto e um corredor comprido que levava ao escritório do dono. O senhor Estevão quase não sai do escritório, disse a governanta. A senhora limpa lá 1 vez por semana, às terças. Sem barulho, sem conversa. Gabi concordou. Quando ficou sozinha, olhou pela fresta da porta do escritório. Viu um homem sentado numa poltrona de couro com um cobertor sobre as pernas. Ele olhava pela janela, imóvel. Não parecia um homem rico e poderoso. Parecia um homem que tinha desistido de tudo.
Gabi fechou a porta devagar e voltou para o trabalho. Naquela noite, no ônibus de volta, Roberto perguntou: "E aí, o que achou?" Gabi ficou quieta por uns segundos. Olhou pela janela do ônibus. "Aquela casa é bonita demais, Beto. Mas tem uma tristeza ali dentro que eu não consigo explicar." Roberto virou o rosto para a janela também. Os dois não sabiam, mas aquela mansão guardava um segredo que já durava 30 anos. E em poucos dias, Gabi ia tropeçar nele. Na terça-feira seguinte, Gabi entrou no escritório de Estevão. A governanta tinha avisado: limpar rápido, sem barulho, sem olhar demais. Gabi concordou com tudo, mas por dentro estava curiosa. Queria entender quem era aquele homem que vivia trancado atrás daquela porta. O lugar tinha cheiro de remédio e livro velho. Estevão estava ali, como sempre, com o cobertor nos joelhos. Ela começou a passar o pano, tentando não fazer nenhum ruído, mas a porta deu um estalo. "Pode fazer barulho", disse Estevão sem virar o rosto. "Silêncio demais me faz mal." "Desculpa, senhor", disse Gabi, com o pano na mão. "Você é nova aqui?" "Comecei semana passada." Ele virou o rosto devagar. Olhos fundos, pele amarelada, cabelo branco ralo. 62 anos que pareciam 80. "Qual seu nome?" "Gabriela, mas todo mundo me chama de Gabi." "Gabi", ele repetiu. "Você tem irmãos?" "Um, Roberto. Ele é quem cuida das suas plantas." Estevão deu um sorriso de canto de boca. "O rapaz do jardim, ele é bom no que faz. Sério, mas cuidadoso. É o jeito dele", disse Gabi. "Desde criança." De repente, ele começou a tossir, uma tosse que parecia rasgar o peito. Gabi tentou ajudar, mas ele fez sinal com a mão para ela parar. "Estou bem, pode continuar." Gabi voltou ao trabalho, observando pelo canto do olho. No corredor, depois de terminar a limpeza, encontrou a governanta. "Dona Marta, o senhor Estevão está doente há muito tempo?" A governanta baixou a voz. "Faz uns 2 anos. Começou devagar, mas agora está piorando rápido. O Dr. Renato vem toda semana." "Ele tem família? Filhos?" Dona Marta hesitou. "Não, nunca casou. Tem um irmão, o senhor Otaviano, que aliás está vindo cada vez mais aqui." Na quinta-feira, Gabi viu Otaviano. Ele chegou num carro preto com vidro escuro, estacionou na entrada e saiu ajeitando o paletó. Era mais alto que Estevão, cabelo tingido de preto, rosto magro. Tinha um jeito de andar como se a casa já fosse dele. Gabi limpava o corredor quando ele passou. "Bom dia", ela disse. Otaviano olhou para ela como quem olha para um móvel. Não respondeu. Seguiu direto para o escritório e fechou a porta. Gabi ficou parada com o balde na mão. Aquele olhar a incomodou. Minutos depois, ouviu vozes abafadas atrás da porta. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era claro. Otaviano falava alto, irritado. Estevão respondia baixo. Roberto apareceu no final do corredor com as luvas de jardinagem. "Gabi, vem cá. Não fica perto dessa porta." "Você ouviu?" "Ouço toda vez que ele vem. O irmão dele quer resolver tudo antes que o velho..." Roberto parou no meio da frase. "Antes que o velho o quê?" Roberto respirou fundo. "Antes que o senhor Estevão não possa mais resolver nada." Gabi sentiu o estômago apertar. Nos dias seguintes, Otaviano passou a aparecer quase todo dia. Sempre com pressa, sempre fechando a porta do escritório. Junto com ele, apareceu também um homem de terno cinza e pasta de couro, o advogado Leandro Valmont Ferraz. Leandro era diferente de Otaviano. Não era grosso, era pior. Era educado demais e sempre tinha um sorriso falso na boca. "Boa tarde, Gabriela", ele disse um dia, passando pelo corredor. Gabi respondeu com um aceno. Aquele homem a incomodava de um jeito que ela não sabia explicar. Na cozinha, durante o intervalo, sentou ao lado de Dona Lourdes, a cozinheira aposentada que ainda aparecia para ajudar. "Dona Lourdes, o irmão do senhor Estevão sempre foi assim?" A velha cozinheira soltou o ar devagar. "O Otaviano tá doidinho para ver o irmão partir. Quer a empresa, quer a casa, quer tudo.
E agora que o seu Estevão tá fraquinho, ele trouxe até advogado para morar aqui dentro. Para quê? Dona Lourdes olhou para os lados e baixou a voz. Para fazer o velho assinar o que ele quer. O Otaviano sempre teve inveja do irmão. Agora ele tá vindo para buscar o que restou. Gabi voltou para o trabalho com a cabeça cheia. Naquela noite, no caminho de volta, Roberto percebeu que a irmã estava calada. O que foi? Beto, você acha que o Otaviano é capaz de fazer alguma coisa contra o próprio irmão? Roberto demorou para responder. Eu acho que gente com muito dinheiro é capaz de qualquer coisa, Gabi. Qualquer coisa. O ônibus freou de repente. Os dois se seguraram no banco da frente. Pela janela, as luzes de São Paulo piscavam no escuro, e dentro daquela mansão, as portas do escritório continuavam fechadas. Na outra terça, Gabi chegou bem cedo para adiantar o serviço. Entrou de mansinho, com o balde numa mão e o pano na outra. A sala estava vazia, a poltrona sem o cobertor, a janela fechada. Gabi começou pelos móveis. Quando se abaixou para pegar o lixo ao lado da mesa, parou. O cesto estava cheio, mas no meio dos papéis amassados tinha pedaços de um documento que chamaram atenção. Papel grosso, com textura de cartório, pedaços de texto impresso com letras formais. Gabi olhou para a porta. Fechada. Olhou para o corredor. Silêncio. Com cuidado, tirou os pedaços do lixo. Eram 7 fragmentos. Juntou os maiores em cima da mesa e tentou encaixar. As mãos tremiam. Lá estava escrito: Testamento de Estevão Alcântara Vasconcelos. Logo abaixo, uma data recente, de menos de 2 meses. Gabi sentiu o coração bater mais forte. Leu os trechos que conseguiu juntar devagar, palavra por palavra. Destinar parte do patrimônio à senhora Ana Carla de Almeida ou a seus descendentes. Reconheço a existência de laços afetivos que não puderam se concretizar em vida. Gabi leu o nome 3 vezes. Ana Carla de Almeida. Nunca tinha ouvido aquele nome naquela casa. Nenhum quadro na parede, nenhuma foto na estante. Guardou os pedaços dentro de um saco plástico pequeno do bolso do avental. Colocou dentro da bolsa, no fundo. Voltou a limpar como se nada tivesse acontecido. Mas as mãos ainda tremiam. No almoço, sentou na área dos funcionários com Roberto. Ele comia arroz com feijão de marmita, em silêncio, como fazia todos os dias. Gabi cutucava a comida sem fome. O garfo ia e vinha no prato, empurrando os grãos de arroz de um lado para o outro. Você está estranha, disse Roberto, sem levantar os olhos. Estou pensando. Em quê? Gabi olhou em volta. Os outros funcionários estavam longe o suficiente. Beto, você já ouviu falar de uma mulher chamada Ana Carla de Almeida? Roberto parou de mastigar. Não. Por quê? Achei o nome num papel, aqui na casa. Que tipo de papel? Gabi baixou a voz. Um documento importante, rasgado, no lixo do escritório. Roberto largou o garfo. Gabi, você pegou papel do lixo do patrão? Mas, Beto, alguém rasgou de propósito. Gabi, joga isso fora. Você quer que a gente seja demitido? Se o Otaviano sonha que você mexeu no lixo dele, a gente vai pra rua hoje mesmo. Eu sei. Roberto ficou calado por um tempo. Depois voltou a comer devagar, com o olhar perdido. Faz o que eu estou falando. Não mexe com isso. Gabi concordou, mas não sossegou. Foi atrás da Dona Lourdes de novo. Dona Lourdes, posso perguntar uma coisa? Pode, minha filha. A senhora conhece alguém chamada Ana Carla de Almeida? Dona Lourdes parou no meio do degrau. A bandeja balançou na mão dela. A mulher quase derrubou a xícara. Menina, não fala esse nome alto. Faz 30 anos que ninguém abre a boca para falar dessa moça aqui dentro. Mas por quê? Onde você ouviu esse nome? Li num papel. Que papel? Um que achei no escritório. Dona Lourdes desceu o último degrau e chegou perto. Falou quase num sopro. Minha filha, esse nome é proibido nessa casa. Se o Otaviano souber que você está mexendo nisso, você não dura um dia. Gabi sentiu a pele arrepiar. Mas quem era ela?
alguém que o Sr. Estevão amou muito, e que esse homem, ela apontou para cima, na direção do andar do escritório, fez desaparecer da vida do irmão. Dona Lourdes olhou para o alto da escada, conferiu se estavam sozinhas. Depois segurou o braço de Gabi com a mão enrugada. Agora não. Amanhã, no meu horário, antes dos outros chegarem, eu conto. Mas você me promete que não fala esse nome para mais ninguém dentro dessa casa. Gabi prometeu. Naquela noite no ônibus, ficou com a bolsa no colo, apertada contra o peito. Dentro dela, os 7 pedaços de papel. Roberto sentou do lado e percebeu. Você ainda está pensando naquilo? Estou. Gabi, Beto, tem uma coisa errada naquela casa. Eu sinto. E amanhã vou descobrir o quê. Roberto encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Eu tenho medo do que você pode achar. O ônibus seguiu pela avenida escura e dentro da bolsa de Gabi, um nome esquecido há 30 anos estava prestes a voltar à superfície. Gabi chegou na mansão às 6h40 da manhã. O sol mal tinha nascido. O jardim estava úmido de orvalho e o portão rangeu baixinho quando ela empurrou. Dona Lourdes já estava na cozinha, sentada num banquinho de madeira com uma xícara de café na mão, olhando pela janela. Bom dia, Dona Lourdes. Senta aqui, minha filha. Fecha a porta. Gabi fechou e sentou de frente para ela. A cozinha cheirava a pão quentinho. Dona Lourdes tomou um gole do café. Depois colocou a xícara na mesa e olhou nos olhos de Gabi. Eu trabalhei nessa casa por 42 anos. Vi muita coisa, calei muita coisa. Mas o que vou te contar é a que mais me pesa. Gabi esperou. Faz mais de 30 anos. O Estevão era outro homem. Jovem, bonito, cheio de energia. Tinha acabado de assumir os negócios do pai. O Otaviano era o mais velho, mas o pai confiava mais no Estevão. Isso sempre foi uma ferida entre os dois. E a Ana Carla? Dona Lourdes respirou fundo. A Ana Carla era uma moça simples. Trabalhava numa floricultura aqui perto. O Estevão passava lá todo dia para comprar flores para o jardim. Começaram a conversar, depois a se encontrar, depois se apaixonaram. Gabi escutava com atenção. Ela era pobre, Gabi. Morava de aluguel, não tinha estudo. E os Vasconcelos eram uma das famílias mais ricas de São Paulo. Quando o Otaviano descobriu o romance, fez um escândalo. O que ele fez? Disse ao pai deles que o Estevão estava manchando o nome da família, que uma relação dessas ia acabar com a reputação dos negócios. O pai concordou. Mandaram o Estevão para a Europa cuidar da expansão da empresa. Disseram que era uma oportunidade. Na verdade, era um exílio. E ele foi? Foi. O que ele ia fazer? Tinha 20 e poucos anos e o pai mandava em tudo. Naquela época, filho não discutia com o pai, ainda mais numa família como os Vasconcelos. E a Ana Carla? Ficou aqui, sozinha. O Estevão foi embora sem se despedir direito. Eu vi quando ela veio procurar ele uma última vez. O porteiro não deixou entrar. Ela ficou ali na calçada, debaixo de chuva, esperando. Ninguém abriu o portão. A voz de Dona Lourdes falhou. Ela pegou a xícara de novo, mas não bebeu. Só segurou como se precisasse ocupar as mãos. Eu desci até o portão escondida e falei com ela pela grade. Ela estava chorando, mas sem fazer barulho. Só as lágrimas descendo. Me disse, diz para ele que eu entendo, mas diz que eu nunca vou esquecer. Gabi sentiu os olhos arderem. A senhora passou o recado? Fiz uma ligação para ele escondida e contei o que ela havia dito. O Estevão ouviu, ficou em silêncio e desligou o telefone. Nunca mais voltou a falar dela. E aqui dentro, o nome dela virou proibido. O Otaviano tratou de apagar tudo. Toda foto, toda carta, tudo sumiu. Mas o senhor Estevão nunca esqueceu. Dona Lourdes negou com a cabeça. Não. De vez em quando, nas madrugadas, eu ouvia ele no escritório, mexendo nas gavetas, procurando. Acho que ele guardou alguma coisa que o Otaviano não conseguiu destruir. Gabi pensou nos pedaços do testamento. O Estevão não tinha esquecido. Tinha colocado aquele nome no documento mais importante da vida dele. O
Dona Lourdes, a senhora sabe o que aconteceu com a Ana Carla depois? A velha cozinheira demorou para responder. Sei que ela saiu do bairro. Ouvi dizer que foi morar na Zona Sul. Depois disso, perdi o contato. Faz muitos anos. Gabi apertou as mãos debaixo da mesa. A cabeça girava. Um romance escondido há 30 anos. Um testamento que mencionava essa mulher. Um irmão que fez de tudo para apagar essa história. Dona Lourdes, no documento que eu achei, o senhor Estevão fala em descendentes da Ana Carla. Descendentes. Isso quer dizer que ela pode ter tido filhos. A cozinheira arregalou os olhos. Filhos? É o que está escrito. Dona Lourdes ficou em silêncio. As mãos dela tremeram ao redor da xícara. Se isso for verdade, Gabi, se essa mulher teve um filho do Estevão, o Otaviano vai fazer de tudo para ninguém descobrir. Gabi se levantou, guardou o avental no gancho e ajeitou o cabelo. Eu sei. Por isso preciso continuar procurando. Minha filha, cuidado! Essa família tem poder. Gabi parou na porta. Tem poder, mas não tem a verdade para sempre. Ela saiu da cozinha com o coração acelerado. 2 dias depois, Gabi estava limpando o corredor do 2º andar quando ouviu passos rápidos na escada. Era Otaviano, com o advogado Leandro logo atrás. Os dois entraram no escritório de Estevão sem bater e fecharam a porta com força. Gabi continuou passando o pano no aparador, devagar. A porta do escritório ficava a menos de 5 metros. As vozes começaram abafadas, depois subiram. Estevão! Isso precisa ser resolvido hoje, o Otaviano gritava. A resposta veio baixa. Não vou assinar nada com pressa, Otaviano. Pressa? Faz meses que estou pedindo. O Leandro preparou tudo. É só sua assinatura. Gabi parou de limpar. Ficou imóvel, com o pano na mão, ouvindo. Eu já tenho um testamento, disse Estevão. Aquele testamento é uma vergonha. Tem coisas ali que não fazem sentido. Nomes que não deveriam estar num documento legal. Silêncio. Gabi prendeu a respiração. Que nomes? Perguntou Estevão. Você sabe de quem estou falando? Aquela história antiga. Aquela mulher. Isso não pode ir para frente. A voz de Leandro entrou, mansa e calculada. Senhor Estevão, o documento atual apresenta vulnerabilidades jurídicas. O ideal é um novo testamento, redigido com clareza, sem margem para interpretação. Sem margem para interpretação, repetiu Estevão. Você quer dizer sem margem para justiça. Quero dizer sem margem para problemas, respondeu Leandro sem alterar o tom. Otaviano bateu a mão na mesa. Não podemos correr o risco de aparecer um filho perdido agora. Você entende isso? Um herdeiro que ninguém conhece? Isso destrói tudo o que construímos. Gabi sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se no aparador. Um filho perdido. As palavras ficaram girando na cabeça dela. Um filho que Otaviano não queria que aparecesse. Um herdeiro que podia mudar tudo. A voz de Estevão veio mais fraca. Saia do meu escritório, Otaviano. Estevão, saia! Os dois. Agora. A porta abriu de repente. Gabi se virou rápido e fingiu que limpava a quina do aparador. Otaviano saiu primeiro, com o rosto vermelho. Leandro veio logo atrás, ajeitando a gravata. Os dois passaram por Gabi sem olhar. Quando os passos sumiram na escada, Gabi soltou o ar. As mãos estavam geladas. O coração batia forte. Voltou para o corredor e fingiu normalidade pelo resto da tarde. Mas a cabeça não parava. Não podemos correr o risco de aparecer um filho perdido agora. Otaviano sabia. Sabia que podia existir um herdeiro. E estava fazendo de tudo para impedir. No final do expediente, esperou Roberto no portão. Ele apareceu com as luvas sujas de terra, secando o suor da testa com o braço. Beto, preciso te contar uma coisa. De novo? É sério. Os dois caminharam até o ponto de ônibus. Gabi contou tudo. A conversa que ouviu, as palavras de Otaviano, a frase sobre o filho perdido. Roberto parou de andar. Gabi, isso é perigoso. Você está ouvindo conversa de gente poderosa por trás da porta. Se alguém descobre, acabou para nós.
Eu sei, mas pensa comigo. O testamento que eu achei rasgado falava em descendentes de Ana Carla de Almeida. Agora o Otaviano fala num filho perdido. As coisas se encaixam, Beto. Roberto passou a mão no rosto. E o que você quer fazer com isso? Quero descobrir quem é essa Ana Carla, se ela teve um filho e se esse filho está vivo. Gabi, nós somos empregados, faxineira e jardineiro. Isso não é assunto nosso. Pode não ser assunto nosso, mas e se for uma injustiça? Se alguém está perdendo o que é dele de direito porque o Otaviano rasgou um testamento? Roberto ficou em silêncio por muito tempo. O ônibus chegou. Os dois subiram e sentaram no fundo. Está bem, disse Roberto baixinho. Mas com cuidado, muito cuidado. Gabi encostou a cabeça no ombro do irmão. Obrigada, Beto. Não me agradece ainda. Estou com um pressentimento ruim. O ônibus arrancou. Gabi encostou a testa no vidro frio da janela. Pensou no rosto de Otaviano quando saiu do escritório vermelho de raiva. Pensou na voz de Leandro. Pensou no velho Estevão, sozinho, tentando se defender de dentro de uma poltrona. Beto, disse ela, sem tirar a testa do vidro. Quê? Você acha que o senhor Estevão sabe que o irmão rasgou o testamento? Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Não sei, mas se não sabe, precisa saber. Gabi concordou sem falar. Apertou a bolsa no colo. E dentro da mansão dos Vasconcelos, Otaviano e Leandro já planejavam o próximo passo. Aquela noite, a Gabi não pregou o olho. Ficou deitada no escuro, com os olhos abertos, repetindo o nome na cabeça. Ana Carla de Almeida. A cada vez que pronunciava em pensamento, sentia que estava mais perto de alguma coisa que não conseguia enxergar direito. Levantou antes do despertador. Foi até a cozinha, acendeu a luz e sentou à mesa com os pedaços do testamento espalhados na frente. Juntou de novo, um por um. O nome estava ali, claro. Ana Carla de Almeida ou seus descendentes. Descendentes, filhos, netos, talvez. Quem é você, Ana Carla? Murmurou, passando o dedo sobre as letras. Roberto apareceu na porta da cozinha, de bermuda e camiseta, esfregando os olhos. São 5 da manhã, Gabi. O que você está fazendo? Pensando. Pensando ou obcecada? Ela levantou os olhos. Beto, senta aqui 1 minuto. Ele suspirou, mas sentou. Gabi empurrou os pedaços do papel na direção dele. Lê isso aqui. Roberto leu devagar, movendo os lábios sem som. Quando terminou, encostou no banco. E daí? Esse nome. Ana Carla de Almeida. Descendentes. O Otaviano falou num filho perdido. A dona Lourdes confirmou que o Estevão teve um romance com uma mulher chamada Ana Carla. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa para quê, Gabi? Para mostrar que pode existir um herdeiro legítimo que o Otaviano está tentando apagar. Roberto se levantou e foi até a pia. Encheu um copo de água e bebeu de costas para ela. Eu entendo sua preocupação, disse ele ainda de costas. Mas isso não tem nada a ver com a gente. Pode ter. Ele virou. Como assim? Gabi hesitou. A pergunta que estava presa na garganta há 2 dias finalmente saiu. Beto, você sabe o nome da sua mãe de verdade? Ela perguntou na mesa do jantar. Roberto estranhou. Ué, a mãe é a Isabel. Eu sei, mas a sua mãe biológica, aquela que faleceu no hospital. A mãe nunca falou o sobrenome, só sei que elas eram amigas de fila de hospital. Por que isso agora, Gabi? Tá com a cabeça na lua. Ela nunca te contou o nome? Da minha mãe biológica? Não, nunca perguntei também. A mãe Isabel é minha mãe, sempre foi. Eu sei, Beto, mas e se o nome dela for importante? Roberto colocou o copo na pia e cruzou os braços. Gabi, o que você está querendo dizer? Não estou dizendo nada, estou fazendo uma pergunta e preciso que a mãe responda. Agora? Hoje, quando voltarmos do trabalho. Roberto ficou uns segundos em silêncio. Está bem, disse ele, mas eu vou estar junto. O dia na mansão foi longo. Gabi limpou cada cômodo com o piloto automático ligado. Na hora do almoço, comeu a marmita sem sentir gosto.
Cada vez que passava pelo corredor do escritório, lembrava das palavras de Otaviano. Cada vez que olhava para o jardim pela janela, via Roberto agachado entre as plantas, com a mesma calma de sempre. No caminho de volta, nenhum dos dois falou. O ônibus sacudia nas lombadas. Gabi olhava pela janela sem enxergar nada. Roberto olhava para as próprias mãos. Quando chegaram em casa, Isabel estava na sala, costurando uma bainha de calça. A TV estava ligada, volume baixo. Mãe, disse Gabi, tirando os sapatos na porta. Oi, minha filha, tem comida no fogão. Mãe, a gente precisa conversar. Isabel levantou os olhos, viu os dois parados na porta, com aquela cara que mãe nenhuma quer ver. A cara de quem vai fazer uma pergunta difícil. Conversar sobre o quê? Gabi sentou no sofá. Roberto ficou de pé, encostado na parede, braços cruzados. Mãe, eu preciso saber uma coisa, e preciso que a senhora seja sincera. Isabel largou a costura no colo. A agulha ficou espetada no tecido. Pode perguntar. Gabi respirou fundo. Quem era a mãe do Roberto? Qual era o nome dela? Isabel olhou para Gabi. A mão dela apertou o tecido da calça. Por que está perguntando isso agora? Porque é importante, mãe. Muito importante. Isabel fechou os olhos. O nome dela era Ana Carla. Gabi sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ana Carla de Almeida? Isabel concordou, devagar, com a cabeça tremendo. Roberto desencostou da parede. Mãe! Isabel olhou para o filho com os olhos cheios de lágrimas. Senta aqui, meu filho. Eu tenho uma coisa para te contar. Roberto sentou no sofá, bem do lado da mãe. Gabi puxou a cadeira da mesa, ficando de frente para os dois. A televisão continuava ligada, mas ninguém estava ouvindo nada. Isabel pegou o controle e deu um clique, deixando a sala num silêncio de dar agonia. Mãe, o Roberto começou com a voz meio entalada. Fala pra gente. O que a senhora tem para contar? Dona Isabel ficou ali, alisando a barra da calça que estava costurando. Parecia que, se parasse de mexer as mãos, a coragem ia embora. Eu e a Ana Carla nos conhecemos no hospital público da Zona Sul. Eu estava grávida da Gabi. Ela estava grávida de você. A gente ficava na mesma fila do pré-natal, toda quinta-feira. Roberto não se mexeu. Gabi também não. Ela era novinha, Beto. Devia ter uns 23 anos. Tinha um olhão bonito, sabe? Mas estava sozinha. Sem família, sem marido, sem dinheiro. Morava num quartinho de pensão perto do Largo 13. E o pai? Perguntou Roberto. O meu pai? Isabel deu uma pausa. Ela nunca disse o nome, filho. Falava só que era gente importante. Dizia que eles se gostavam de verdade, mas que a família dele era rica e não deixou. Mandaram o rapaz para longe. Mandaram para onde, mãe? Para fora do país. Ela dizia que ele foi sem nem saber que ela estava esperando um filho. Roberto respirou fundo, soltando o ar devagar. Ele fechou as mãos em cima dos joelhos. Os dedos estavam brancos de tanta força que ele fazia. E o que aconteceu com ela, mãe? A voz da dona Isabel ficou fininha, quase sumindo. O parto foi difícil, Beto. Deu complicação, sabe? O pessoal do hospital até que tentou, mas... Ela parou e engoliu em seco. 3 dias depois que você nasceu, ela se foi. A sala ficou muda. Dava para ouvir a respiração pesada do Roberto. Ele baixou a cabeça. O queixo dele tremeu por 1 segundo, antes que ele prendesse o rosto com a mão. Gabi viu os ombros do irmão se curvarem para frente, como se carregassem um peso que tinha caído de repente. Meu filho, a Isabel disse, encostando a mão nas costas dele. A Ana Carla era minha amiga de alma. Quando ela viu que não ia aguentar, ela me olhou e pediu para eu cuidar de você. Me fez dar a palavra de que você nunca ia ficar sozinho. E eu dei. Por que a senhora nunca falou? O Roberto perguntou sem olhar para ela. Ah, Beto, eu e o seu pai, a gente decidiu que você era nosso. E pronto. A gente te criou com o mesmo amor da Gabi. Para mim, você nasceu de mim, só que de um jeito diferente. Roberto levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, mas ele não deixou cair uma lágrima.
Eu sei, mãe, eu nunca achei o contrário. Isabel segurou a mão do filho com as duas mãos. Gabi sentiu o coração disparar e se inclinou para frente. Mãe, me escuta. O dono daquela mansão onde a gente trabalha, ele chama Estevão Vasconcelos. No testamento que ele tentou fazer, ele escreveu o nome da Ana Carla de Almeida. Ele queria deixar tudo para os filhos dela. E o irmão dele, aquele homem ruim, rasgou o papel para ninguém saber. Isabel arregalou os olhos. O que você está falando, Gabi? Estou dizendo que o senhor Estevão Vasconcelos, o dono da casa, pode ser o pai biológico do Roberto. Roberto levantou a cabeça e olhou para ela. Gabi, você está ficando louca? Beto, pensa. A Ana Carla teve um romance com um homem rico. O Estevão teve um romance com uma mulher simples chamada Ana Carla. A família separou os dois. Ele foi mandado para a Europa. Ela ficou grávida. Os nomes batem, as datas batem. Roberto parou na frente da janela, olhando para o escuro da rua. Isso é loucura. Não é loucura. É a verdade que ficou escondida há 30 anos. Isabel chorava em silêncio, com as mãos cobrindo a boca. Roberto virou. E se for verdade? O que muda? Eu sou jardineiro, vivo aqui. Aquele homem nem sabe que eu existo. Justamente, Beto. Ele não sabe. Mas no testamento ele quis deixar a herança para ela ou para os descendentes. Ele tentou fazer a coisa certa. E alguém rasgou o documento para impedir. Roberto andou de um lado para o outro na sala pequena. Gabi esperou. O que você quer que eu faça? Perguntou finalmente. Quero que a gente descubra a verdade. De uma vez por todas. Roberto olhou para a mãe. Isabel enxugou os olhos e concordou. Descubram, ela disse. A Ana Carla merece isso. E você também, meu filho. Roberto ficou parado no meio da sala. Os olhos já tinham mudado. Já não eram olhos de quem duvida. Está bem, disse ele. Vamos descobrir. Gabi passou 3 dias pensando em como contar ao senhor Estevão. Não podia simplesmente entrar no escritório e dizer tudo. Precisava encontrar o momento certo. Na terça seguinte, a chance apareceu. Estevão estava no escritório, sozinho. Sentado na poltrona, com o cobertor nos joelhos, olhando pela janela. A luz da tarde batia no rosto dele e mostrava cada linha, cada marca do tempo e da doença. Gabi entrou para limpar. Começou pelos móveis. Quando chegou perto da mesa, parou. Senhor Estevão? Ele virou devagar. Sim? Posso falar uma coisa com o senhor? É importante. Ele indicou a cadeira na frente da mesa. Senta. Gabi sentou. As mãos suavam. Faz umas semanas eu achei pedaços de um papel no lixo aqui do escritório. Um documento rasgado. O rosto de Estevão mudou. Que documento? Um testamento, senhor, com o nome do senhor. E com o nome de uma mulher chamada Ana Carla de Almeida. Estevão ficou imóvel. A mão dele, em cima do braço da poltrona, começou a tremer. Onde estão esses pedaços? Perguntou com a voz falhando. Comigo, guardei todos. Quem mais viu? Ninguém, só eu. Estevão fechou os olhos. Ficou assim por um tempo longo. Quando abriu, os olhos estavam úmidos. Ana Carla, ele disse o nome como quem reza. O senhor a conheceu, ele concordou. Conheci, amei e perdi. Gabi juntou coragem. Senhor Estevão, preciso contar mais uma coisa. E peço que o senhor me ouça com calma. Ele olhou para ela e esperou. A Ana Carla teve um filho, um menino. Ela não resistiu ao parto. O bebê foi criado por uma família do Capão Redondo. Estevão ficou imóvel. Os dedos apertaram o braço da poltrona. Um filho, repetiu, quase sem voz. Sim, e esse filho trabalha aqui nessa casa. Estevão virou o rosto para ela. Surpresa, dor, esperança, tudo junto no rosto de um homem que parecia ter levado um choque. Quem? A voz dele saiu num fio. Roberto, o jardineiro, meu irmão de criação. Estevão levou a mão ao rosto. Os ombros começaram a tremer. Gabi ficou em silêncio esperando. 30 anos, ele disse, com a voz embargada. E ele estava aqui, no meu jardim, e eu não sabia. Ninguém sabia, senhor. Estevão limpou os olhos. Respirou fundo.
Eu quero ver ele, disse. Agora. Senhor, com calma, o Roberto precisa de tempo. Como a gente pode ter certeza? Exame de DNA é o caminho legal. Se o resultado confirmar, o senhor pode reconhecer ele oficialmente. Estevão concordou. Você tem razão, mas eu quero falar com ele, mesmo antes do resultado. Preciso olhar para ele sabendo quem ele pode ser. Eu converso com ele. Preparo o caminho. Naquela noite, Gabi contou tudo a Roberto. Que falou com Estevão, que o empresário ficou abalado, que aceitou o exame. Roberto ouviu em silêncio, sentado na cadeira da cozinha, com os cotovelos nos joelhos. Ele quer me ver? Disse. Quer, mas só quando você estiver pronto. Pronto? Roberto soltou uma risada triste. Gabi, eu estou podando as roseiras do meu próprio pai há 3 anos sem saber. Como é que alguém fica pronto para isso? Não fica. A gente vai dando um passo de cada vez. Roberto se levantou. Foi até a janela da cozinha e ficou olhando para o quintal escuro. Se o exame confirmar, a minha vida inteira muda. Muda. Mas você continua sendo você, Beto. Continua sendo filho da mãe Isabel. Continua sendo meu irmão. Roberto virou e olhou para ela. Os olhos brilhavam. Estou com medo, Gabi. Ela se levantou e abraçou o irmão. Apertou forte, como fazia quando eram crianças, e caía tempestade no Capão Redondo. Eu estou aqui, disse ela. Estou aqui com você. Na semana seguinte, o exame foi feito. Estevão providenciou tudo com o Dr. Renato. 2 amostras de sangue, 2 envelopes lacrados, um laboratório de confiança. A espera durou 12 dias. 12 dias em que a rotina continuou igual. Roberto no jardim, Gabi na limpeza, Estevão olhando pela janela com olhos diferentes. Até que o resultado chegou. Dr. Renato entregou o envelope no escritório com Gabi e Roberto presentes. Estevão abriu com as mãos tremendo. Leu. Fechou os olhos. Positivo, disse emocionado. Roberto é meu filho. Roberto cobriu o rosto com as mãos. Gabi sentiu as lágrimas descerem sem controle. E Estevão se levantou da poltrona, cambaleando, e caminhou até Roberto. Colocou a mão no ombro do filho e depois o abraçou com força. Me perdoa, disse. Me perdoa por todo o tempo que eu perdi. Roberto levantou os olhos devagar. Estevão respirou fundo, como se o ar faltasse no peito. Meu filho, ele disse quase num sussurro. A palavra ficou no ar por um instante. Eu esperei 30 anos para poder dizer isso. Com o resultado do exame em mãos, Estevão não perdeu tempo. Chamou uma advogada de confiança. Não Leandro, mas uma profissional séria chamada doutora Fernanda, para cuidar de toda a documentação. Roberto foi reconhecido como filho natural de Estevão Alcântara Vasconcelos, com todos os direitos previstos no Código Civil Brasileiro. Roberto se tornou o herdeiro necessário. Mas antes do registro oficial, Estevão quis conversar com o filho a sós. Chamou Roberto ao escritório numa tarde de quarta-feira. Gabi esperou do lado de fora, sentada no banco do corredor. A porta ficou fechada por mais de 1 hora. Quando Roberto saiu, tinha os olhos inchados, mas caminhava com os ombros retos. O que ele disse? Perguntou Gabi se levantando. Roberto parou, respirou fundo. Ele me contou tudo, sobre a minha mãe, sobre o romance, sobre como a família obrigou ele a ir embora. Ele chorou, Gabi. Um homem de 62 anos, dono de tudo isso, chorou na minha frente. E você? Eu também. Gabi pegou a mão dele. Ele disse que a Ana Carla foi a única mulher que ele amou de verdade. Que pensou nela todos os dias, durante 30 anos, que se tivesse sido mais forte naquela época, teria ficado. E o testamento? Ele escreveu aquele testamento porque queria deixar a herança para ela ou para os filhos dela, se existissem. Era o jeito dele de tentar consertar. Mas o Otaviano encontrou e rasgou. Gabi apertou a mão do irmão. Agora o Otaviano não pode mais esconder nada. Roberto encostou na parede do corredor. Ficou olhando para o teto por um momento longo. Eu trabalhei no jardim dele por 3 anos, Gabi. Regava as plantas, cortava a grama,
podava as roseiras, e o tempo todo ele estava ali dentro, doente, sozinho. Meu pai. E eu não sabia. Agora sabe. Agora sei. E não sei o que fazer com isso. Não precisa fazer nada agora. Só precisa estar presente. Roberto concordou. Os dois desceram a escada juntos, em silêncio. A notícia do reconhecimento chegou a Otaviano num telefonema. Gabi estava na cozinha quando ouviu o carro dele frear na entrada. A porta batendo, os passos rápidos no corredor. Otaviano entrou na casa como um vendaval. Atravessou a sala e foi direto ao escritório. Leandro vinha logo atrás, com a pasta debaixo do braço. A porta bateu. As vozes começaram imediatamente. Você enlouqueceu, gritou Otaviano. Reconhecer um desconhecido como filho? Com base num exame de DNA, respondeu Estevão calmo. Ele não é um desconhecido, é meu filho. Isso é uma armação. Essa empregada armou tudo. A Gabriela descobriu o que você tentou esconder. Não invente culpados, Otaviano. A voz de Leandro tentou entrar. Senhor Estevão, juridicamente podemos contestar. Existem precedentes que... Você está demitido, Leandro, disse Estevão. Silêncio. Como? Demitido. Você ajudou meu irmão a rasgar meu testamento. Saia da minha casa e não volte. Gabi, do corredor, ouviu a porta abrindo com força. Leandro saiu com o rosto pálido. Otaviano saiu logo depois, vermelho, bufando. Quando passou por Gabi, parou. Olhou para ela com raiva. Você, disse apontando o dedo. Você fez isso. Gabi sustentou o olhar. Eu não fiz nada, senhor. Só achei a verdade que o senhor tentou jogar no lixo. Otaviano virou as costas e saiu pela porta da frente. Gabi soltou o ar. As pernas tremiam, mas não se arrependia de uma palavra. Roberto apareceu na porta dos fundos. Tinha ouvido tudo do jardim. Ficou parado com as luvas de terra na mão, olhando para a irmã. Você está bem? Perguntou. Estou. E você? Estou. Depois de semanas, finalmente estou. Os dois se olharam e, sem combinar, sorriram. Um sorriso cansado, mas cheio de alívio. Nos dias seguintes, a advogada Fernanda entrou com uma denúncia contra Otaviano e Leandro por fraude patrimonial e tentativa de adulteração de testamento. As provas eram claras. Mensagens, documentos alterados, testemunhos de funcionários. Otaviano foi afastado do conselho da empresa. Leandro perdeu a licença profissional. E Roberto, o jardineiro do Capão Redondo, era agora oficialmente filho e herdeiro de Estevão Alcântara Vasconcelos. Mas para Roberto, o título e a herança não eram o que importava. O que importava estava sentado numa poltrona no escritório, com um cobertor nos joelhos e um sorriso que Roberto nunca tinha visto no rosto daquele homem. Senta aqui, meu filho, disse Estevão. Roberto sentou. E pai e filho ficaram juntos em silêncio, olhando o jardim pela janela. O sol descia atrás das árvores e cobria o escritório com uma luz morna. Roberto olhou para o pai e viu que ele sorria. O sorriso de um homem que finalmente encontrou o que procurava a vida inteira. A notícia correu entre os funcionários em menos de um dia. O jardineiro era filho do patrão. Todo mundo ficou sabendo e todo mundo tinha uma opinião. Mas ninguém ousava falar alto. Dona Lourdes foi a primeira a procurar Roberto. Encontrou ele no jardim, ajoelhado na terra, replantando um canteiro de margaridas. Ele ouviu os passos e levantou a cabeça. Dona Lourdes. A velha cozinheira ficou parada na frente dele, com as mãos juntas. Eu conheci a sua mãe, meu filho, a Ana Carla. Faz mais de 30 anos, mas eu lembro do rosto dela como se fosse ontem. Roberto tirou as luvas devagar e se levantou. A senhora sabia? Não sabia que você era filho dele. Sabia do romance. E sempre desconfiei que o Otaviano fez tudo para separar os dois. Roberto limpou as mãos na calça. A senhora acha que ela ficaria feliz? Com tudo isso, Dona Lourdes segurou as mãos dele. Ela ficaria orgulhosa, Beto.
do homem que você se tornou, sem precisar de sobrenome rico, sem precisar de mansão. Isso veio da criação da Isabel e do Manuel. Ninguém tira. Roberto sentiu os olhos arderem, mas segurou, concordou. Naquela semana, Estevão pediu que Roberto trouxesse Isabel e Manuel à mansão. Eles não vão se sentir confortáveis aqui, disse Roberto. Eu sei, mas preciso conhecer as pessoas que criaram meu filho. Preciso agradecer. Roberto ligou para casa. Isabel atendeu no segundo toque. Mãe, o senhor Estevão quer conhecer a senhora e o pai. Silêncio na linha. É que nunca entrei numa mansão, meu filho. A senhora não precisa ficar nervosa. Ele é só um homem, mãe. Um homem doente que quer dizer obrigado. No sábado, Isabel e Manuel chegaram de ônibus. Gabi buscou os dois no portão. Isabel usava o vestido florido que guardava para casamento e batizado. Manuel tinha botado a camisa social do aniversário de 25 anos de casamento, passada com cuidado. Está bonita, mãe, disse Gabi. Estou morrendo de vergonha, isso sim. Não tem vergonha nenhuma, disse Roberto, aparecendo na porta. Vem comigo. O encontro aconteceu na sala de estar. Estevão estava sentado numa cadeira de rodas. Quando viu Isabel e Manuel entrando, se esforçou para se endireitar. A senhora é Isabel? Sou sim, senhor. Senta aqui, por favor. Isabel sentou na poltrona em frente. Manuel ficou de pé ao lado dela. Estevão olhou para os dois por um tempo. Depois falou. Vocês criaram o meu filho. Deram a ele tudo que eu não pude dar. Casa, comida, amor. Fizeram dele o homem que ele é. Eu nem sei como agradecer. Isabel apertou a bolsa no colo. Senhor Estevão, o Roberto sempre foi nosso filho. Nunca fizemos diferença. E a Ana Carla, a voz dela tremeu, era minha amiga. Eu prometi que ia cuidar dele. E cuidei. Eu sei. Essa promessa salvou a vida do meu filho. Manuel, que não tinha falado nada, limpou a garganta. Senhor, eu sou um homem simples. Trabalhei a vida inteira para dar o que podia para os meus filhos. Nunca tive muito, mas nunca faltou amor. O Roberto é meu filho. Vai continuar sendo. Estevão olhou para Manuel com respeito. O senhor tem razão. Eu não quero tirar nada de vocês. Quero somar. Quero que a gente seja uma família, todos juntos. Gabi, encostada na parede, sentiu as lágrimas descerem. Roberto estava do outro lado da sala, com os olhos brilhando. Depois daquele dia, tudo mudou. Isabel e Manuel passaram a frequentar a mansão nos fins de semana. A mesa de 12 lugares, que sempre ficou vazia, agora tinha gente, barulho, conversa. A advogada Fernanda cuidou da parte legal. O testamento foi refeito com todas as garantias. Roberto constava como herdeiro necessário. Otaviano tentou recorrer na justiça. Contestou o reconhecimento, questionou o exame, acusou Gabi de manipulação. Cada tentativa foi derrubada. As provas eram sólidas. A fraude dele evidente. No tribunal, a juíza leu a sentença. Otaviano ouviu de cabeça baixa. Leandro já tinha sido notificado da perda da licença. Gabi acompanhou tudo da plateia, entre Isabel e Manuel. Quando a juíza encerrou, Isabel segurou a mão da filha e apertou. Obrigada, minha filha, disse baixinho. Obrigada por não ter deixado essa história sumir. Gabi encostou a cabeça no ombro da mãe. Era a coisa certa, mãe. Do lado de fora, Roberto esperava no sol. Quando viu as três saindo, abriu um sorriso discreto. Acabou? Perguntou. Acabou, disse Gabi. Roberto olhou para o céu cinzento de São Paulo. Vamos para casa, disse. E os quatro foram juntos. 3 meses depois, a mansão do Alto de Pinheiros já não era a mesma. As cortinas pesadas do escritório tinham sido trocadas por tecidos claros que deixavam o sol entrar. As janelas ficavam abertas de manhã e o cheiro do jardim se espalhava pelos corredores. Estevão passava a maior parte do tempo na varanda dos fundos, numa cadeira acolchoada que Roberto trouxe para ele. Dali podia ver o jardim inteiro.
As roseiras, as fontes, os canteiros que o filho cuidava todos os dias. Numa manhã de sábado, Roberto apareceu na varanda com uma muda de árvore nos braços. Era uma paineira jovem, com o tronco fino e as folhas verdes brilhando no sol. "O que é isso?" perguntou Estevão. "Uma paineira. Cresce bonita, dá flor rosa e vive mais de 100 anos. Vai plantar onde?" Roberto apontou para o centro do jardim, onde tinha um espaço vazio entre os canteiros. "Ali, no lugar mais bonito da propriedade." Estevão olhou para o ponto indicado. Depois olhou para o filho. "Para quê?" "Para minha mãe, para Ana Carla. Ela nunca teve nada com o nome dela. Quero que tenha pelo menos uma árvore." Estevão ficou quieto. Os olhos encheram de água. Ela iria gostar muito disso. Gabi apareceu na porta da varanda com 2 copos de suco. Parou ao ver os dois em silêncio e entendeu. Colocou os copos na mesa e ficou quieta. Roberto desceu os degraus e caminhou até o centro do jardim. Cavou o buraco com as próprias mãos, ajoelhado na terra. Colocou a muda com cuidado, cobriu as raízes e regou. Depois tirou do bolso uma placa pequena de madeira. Tinha gravado com ferro quente, letra por letra, na oficina de um amigo no Capão Redondo. Ana Carla de Almeida, o amor que nunca foi esquecido. Fincou a placa na terra, ao lado da muda. Estevão olhava da varanda. As lágrimas desciam devagar pelo rosto. Gabi segurava a mão dele sem dizer nada. "Ela era linda, Gabi", disse Estevão baixinho. Tinha um sorriso que iluminava o quarteirão inteiro. E eu fui covarde demais para lutar por ela. O Senhor está lutando agora, 30 anos depois, mas está. Será que é tarde demais? Nunca é tarde para fazer a coisa certa. Roberto voltou à varanda, sentou ao lado do pai e ficou olhando a paineira recém-plantada. "Obrigado", disse Estevão depois de um tempo. "Pelo quê?" "Por não me odiar, depois de tudo." Roberto olhou para o pai. "Eu não tenho raiva do senhor. Tenho raiva do tempo que a gente perdeu. Mas raiva não traz tempo de volta. Então prefiro usar o que sobrou." Estevão segurou a mão do filho. A mão tremeu, mas não soltou. Nos meses seguintes, a rotina da mansão mudou. Isabel aparecia todo sábado com marmita de comida caseira. Arroz, feijão, farofa, frango ao molho. Estevão, que há anos comia refeições de chefes particulares, dizia que nunca tinha comido tão bem. "Dona Isabel, essa farofa é a melhor que eu já comi", disse num almoço. Isabel riu, envergonhada. "É receita da minha mãe, nada de especial." "Especial é pouco." Manuel sentava na outra ponta da mesa, quieto como sempre, mas com um sorriso que não saía do rosto. 2 pais que amavam o mesmo filho, cada um do seu jeito. Gabi deixou o trabalho de faxineira. Estevão pediu que ela ajudasse Roberto na administração das propriedades. "Eu sou faxineira, seu Estevão, não entendo de negócios." "Você é a pessoa mais atenta que eu já conheci." Achou um testamento rasgado em 7 pedaços dentro de um lixo. "Isso é mais inteligência que muita gente com diploma." Gabi aceitou. Começou devagar, aprendendo, errando, perguntando. Num fim de tarde, os 2 irmãos estavam sentados no jardim, perto da paineira que já começava a criar raízes firmes. O sol descia atrás dos prédios de São Paulo. "Beto", disse Gabi, "você se arrepende de alguma coisa?" Roberto pensou. De nada. Se pudesse mudar uma coisa, seria ter tido mais tempo com ele. Só isso. Da varanda, Estevão observava os 2. O rosto ainda era cansado, a doença ainda cobrava seu preço, mas os olhos tinham luz. No jardim, a paineira balançava de leve com o vento. A placa de madeira brilhava com a última luz do dia. Ana Carla de Almeida, o amor que nunca foi esquecido. E debaixo daquela árvore todos os dias, pai e filho sentavam juntos, conversavam, riam, recuperavam pouco a pouco o tempo que ninguém devia ter roubado. A mansão dos Vasconcelos deixou de ser um lugar de segredos. Agora era simplesmente uma casa de família. Querida ouvinte,
querido ouvinte. Sabe, às vezes a gente olha para uma pessoa, como a Gabi ou o Roberto, e acha que a vida delas é aquilo ali e pronto, que o destino já está traçado na humildade e na luta. Mas a verdade é que o que é nosso sempre encontra um caminho de volta. Pode demorar 30 anos, podem tentar rasgar o papel, podem tentar esconder a verdade, mas o que Deus escreve, ninguém apaga. Essa história me ensinou muito sobre o valor de quem cria a gente. Vocês viram a Dona Isabel? Que mulher de ouro! Ela não teve medo da verdade, porque o amor dela pelo Roberto era maior do que qualquer medo de perder o filho. Eu queria deixar uma pergunta para vocês hoje. Você já passou por alguma situação onde a justiça demorou, mas finalmente chegou? Ou conhece alguém que teve a vida revirada por um segredo de família? Contem aqui para mim nos comentários. Eu leio tudo, viu? E se você gostou dessa história, não esquece de mandar para aquela sua amiga que também adora uma história de superação. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.